Nós estamos no mês que intitulamos o mês de transbordar. E isso é profético na minha vida, na sua amém ou não amém? Tempo de transbordar. Pastor Bruno, semana passada, começou a falar sobre o tema. E eu começo hoje aquilo que Deus falou no meu coração. Primeiro tema, aquilo que está no meu coração para desenvolver nesta noite é: volte seu coração para Deus e viva um transbordar. Repita isso comigo: volte seu coração para Deus e viva um transbordar. Agora fala na primeira pessoa assim: eu preciso voltar o meu coração para Deus para viver um transbordar. Amém? Nós, quando falamos em transbordo, à luz da palavra de Deus, transbordar significa não apenas ter muito, mas ter tanto de Deus que aquilo ultrapassa o limite e começa a alcançar os outros. Então, transbordar é quando você recebe tanto de Deus que você, sendo recipiente, é pouco, então Deus entrega mais e por meio de você isso começa a chegar a outras pessoas. Transbordar à luz da palavra de Deus significa abundância que não cabe mais dentro. Transbordar significa uma abundância que não cabe mais dentro. Transbordar é quando a bênção, a presença ou a provisão de Deus é tão abundante que ultrapassa a capacidade do recipiente e se derrama dele. É quando temos tantas bênçãos, quando a presença de Deus é tão grande na nossa vida e a provisão de Deus também é tão grande que o recipiente fica pequeno e começa a transbordar. Jó capítulo 2, versículo 24, diz assim a palavra: e as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Aqui as eiras significa as caixas, os recipientes onde o povo colhia o trigo e ali guardava para a provisão anual. Os lagares eram tonéis, onde a uva que era colhida, era pisada, gerava então tonéis cheios do líquido da uva. Então, está dizendo aqui que os tonéis, os lagares transbordarão do azeite e do vinho. O mosto significa o vinho novo, quando eles pisavam a uva, aquele vinho que não estava ainda envelhecido, aquele suco não envelhecido é chamado de mosto. Então diz aqui que transbordarão o mosto e o azeite. Então aqui tem uma palavra profética de transbordo para a nossa vida, amém ou não amém? Mas o Salmo 23, versículo 5 também tem. Ali Davi está falando sobre o Salmo, dizendo que o Senhor é o meu pastor, e lá no versículo 5 ele diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice é cheio. É isso que está escrito? Meu cálice transborda. Jesus, quando fala de como nós devemos ser cheios da presença, ele diz que nós devemos ser como um rio. Quem crê em mim, diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, dentro de nós não tem um depósito, tem um rio. Qual que é a diferença de um rio para um tanque de água? O tanque não transborda, o rio transborda no mar. E Deus está dizendo que em nós não vai ter um tanque, um lugar que vai ficar cheio. Em nós tem um rio, e o rio transborda. O rio transborda. Então, quem crê em mim, Jesus diz, segundo as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Segundo Coríntios 9, 8, agora o apóstolo Paulo escreveu nos Coríntios, ele fala a respeito de Deus, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, abundância de graça. Deus é poderoso para fazer abundância de graça sobre a nossa vida, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, a abundez em toda boa obra. Então, eu li aqui um texto do profeta, falei de outro texto do Antigo Testamento, falei de Jesus, falei de Paulo, para dizer para você que a palavra de transbordo, ela não está só uma vez na Bíblia, mas ela corre por toda a Bíblia.
tem uma promessa de transbordo na palavra de Deus para a nossa vida. A segunda coisa sobre transbordar é que nós vamos aprender nesses dias que o desejo de Deus é nos fazer transbordantes. Quando você pede para ser cheio, para transbordar, para ter mais que o suficiente, você não está pedindo algo que Deus também não quer para você. Ele tem interesse que nós sejamos pessoas transbordantes. Isso, em Deuteronômio, ele já disse: o Senhor te dará a abundância de bens. Quem vai te dar? O Senhor te dará abundância de bens. No fruto do seu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo. Malaquias 3:10. O texto que nós sempre lembramos na hora de dizimar, mas no finalzinho do texto ele diz assim: abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Maior abastança quer dizer transbordo, mais do que você precisa. Mais do que você precisa. João 10:10, Jesus está dizendo: eu vim para que tenham vida e vida suficiente, é isso? Vida em abundância. O apóstolo Paulo, em Efésios 3:20, vai dizer sobre Deus: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Os seus pensamentos são grandes? Você está diante de um Deus que pode fazer infinitamente mais do que você pode pensar. Olha que eu sou criativo no pensamento. Mas Deus que eu sirvo, Ele pode fazer infinitamente mais do que pensamos. Durante o mês de fevereiro, enquanto orávamos, eu tive uma experiência de ser revelado uma característica de Deus que eu conheço, que eu já ministro, mas que para mim naquele momento foi muito importante quando Deus se revela para mim, ou revela dos seus atributos, que é o de Pai. E quando eu converti, eu entendi e eu me rendi ao Deus Todo-Poderoso, que me arrancou da praça, onde eu era um bêbado, essas coisas todas que você já conhece, alguns. Então eu falei assim: Deus é o Todo-Poderoso é o seguinte, Ele fala: eu obedeço, acabou. Eu aprendi a ser obediente a um Deus, e isso é fato, é verdade, é necessário, mas eu não aprendi a sentar com Deus para conversar, como um pai conversa com um filho. Para perguntar: Deus, eu estou com esse sentimento aqui, eu estou com essa situação, o que é que o senhor acha? E Deus, durante esse período, Ele foi me revelando esta qualidade de Deus, de um pai que também nós podemos sentar e trocar uma ideia, ver o que Ele pensa, o que Ele quer, e o que nós queremos falar para Ele como um pai. Pai é para conversas. Pai é para a gente sentar e receber direção, receber conselho. E eu fui revelado nesse sentido, e nesse mês, nós estamos aqui aprendendo sobre um Deus que quer nos fazer transbordar. E talvez essa seja uma característica de Deus que você não tomou posse ainda. Que eu também não tomei posse. Que talvez nós conheçamos um Deus que, na nossa cabeça, Ele é capaz de nos dar o suficiente e está bom. Mas nós vamos conhecer, biblicamente, essa característica divina de um Deus que nos quer fazer transbordantes. Acabei de ler em Deuteronômio, acabei de ler nos profetas, que Deus, Ele quer fazer que sejamos transbordantes. A terceira característica sobre transbordar é que a palavra de Deus mostra um ciclo que é repetido na Bíblia. Um ciclo de transbordo. O ciclo, ele roda mais ou menos assim. O povo se aproxima de Deus, porque o povo tem relacionamento com Ele, começa a prosperar, a serem transbordantes. O povo se afasta de Deus, Deus tira a mão de cima do povo e o povo começa a perecer, interrompe o ciclo. O povo se aproxima de Deus, o ciclo de transbordo retorna. O povo se afasta de Deus, o ciclo de transbordo para, interrompe. E se eu perguntasse aqui quem um dia se afastou de Deus, se a vida melhorou?
Eu até hoje, em 30 anos de crente, eu nunca encontrei alguém que falou assim, olha, me afastei de Deus, minha vida melhorou. Porque você interrompeu um ciclo de transbordo na sua vida. E quando estamos próximos, nós estamos aqui no alcance do transbordar de Deus na nossa vida. Nós estamos sujeitos a Deus se revelar em nós de maneira transbordante. Então, a vontade de Deus é abençoar abundantemente, mas a abundância floresce no relacionamento com Ele. Repita isso comigo. A abundância floresce no meu relacionamento com Deus. Ou seja, perto de Deus, transbordo. Afasta de Deus, interrompe o ciclo. Volta para Deus, transbordo. Se afasta de Deus, interrompe o ciclo. Você vai ler isso quando lê os pais da igreja, Abraão, Isaac e Jacó. Você vai ler isso quando lê os profetas. Você vai ver isso quando lê Juízes. Juízes é um show. Juiz tal aproximou o povo de Deus, Israel ficou próspero, dominou sobre as nações. Entrou outro juiz, afastou o povo de Deus, o povo empobreceu. Veio outro, aproximou de Deus, o povo enriqueceu. Veio outro, tirou o povo de Deus, o povo empobreceu. Lê Juízes, você vai ver isso muito claro. E aí nós sabemos que Deus ele quer nos prosperar, mas o segredo para sermos transbordantes é ter relacionamento sério com Ele. É ter relacionamento profundo com Ele. E aí hoje eu quero me dedicar a aprofundar com vocês 2 capítulos da profecia de Joel. Vamos falar sobre Joel, sobre o seu tempo, sobre o que estava acontecendo e como sofreu na profecia de Joel, como Israel, como a região que ele morava, sofreu uma guinada, porque fez exatamente isso que o ciclo que eu estou dizendo que acontece, é possível ver na Bíblia, revela que a aproximação de Deus traz transbordo. Joel 1 e 2, se você depois quiser em casa ler os 2 capítulos inteiros, eu vou tirar alguns versículos para ensinar para você alguns pontos sobre viver uma vida transbordante. Joel, para a gente aprender, Joel, o nome dele significa Yahvé é Deus, ou seja, o Senhor é Deus. Então, no nome do Joel, o nome dele revela um propósito da sua carta. A carta de Joel é um esforço profético para que o povo volte a entender, a crer, a viver, tendo o Senhor Deus como Deus. É um chamado a um retorno de senhorio. Então, Joel significa o Senhor é Deus. Ele é citado apenas como filho de Petuel. Então, ele não é um profeta que a sua carta apresenta toda a sua genealogia, onde nasceu, tal, mas ele já só diz que é filho de Petuel e já começa as profecias de Joel. E aí, nas profecias dele, dá para nós percebermos que ele morava na região montanhosa de Judá. Judá, que tinha por capital Jerusalém nessa época. Dá para perceber nas profecias que ele tinha um convívio dentro do templo. Então, nas profecias de Joel aparece constantemente o templo, sacerdotes, anciãos. Então, demonstra que ele tinha um convívio dentro da estrutura religiosa da época. Nas profecias de Joel, nós entendemos que o lugar que ele morava era uma região agrícola, que tinha o trigo, o vinho, ou seja, as vinhas que produzia a uva, e a uva então era transformada ali no vinho, e tinha também os olivais, que espremido tinha o que era chamado então de azeite. Então, olhando, vamos comigo, onde Joel estava quando estava profetizando? Numa região montanhosa, vivendo numa região agrícola. E a região agrícola, e nas profecias isso vai ficar muito claro quando eu começar a passar com você, a região agrícola ela é completamente dependente do movimento climático. A região agrícola ela precisa de chuva na época certa, ela precisa de sol na época certa, porque senão as colheitas são estragadas.
Eu fui criado numa região agrícola, então quando a gente viaja para o Mato Grosso, quando você for lá, você vai ver que você viaja quilômetros e quilômetros vendo plantios de soja, depois você vai ver algodão em alguma época, você vai ver plantio de milho e outros cultivos. E eu cresci ouvindo na minha pequena cidade, que era pequena, as pessoas dizendo, esse ano a chuva demorou. E eles tinham medo então, porque a chuva demorou, que a colheita não fosse boa. Em outras épocas, eles com o soja seco e dizendo assim, a chuva não para. Porque muita água, como é que colhe na chuva? Então, era uma região dependente do movimento climático. A região agrícola, ela também é mostrada no livro de Joel, e a gente sabe disso, ela é alvo de pragas. Pragas, bichos que vêm para comer ali a raiz do que está nascendo. As pragas fazem parte, no meu caso lá no Mato Grosso, eu saí algumas vezes lá com meu primo, pelas roças lá, matando as formigas, porque muita formiga comendo soja ia atrapalhar a colheita. Então as pragas fazem parte de um controle que deve existir para que as colheitas sejam boas. Então, a região que Joel está é uma região agrícola, então depende de um movimento climático. E agora, olhando para os 2 capítulos de Joel, eu quero falar com você alguns pontos. E olhar para isso e aprendermos como você pode viver o transbordo de Deus. Eu li o versículo 24, que tem uma promessa de transbordo, mas não adianta nada eu ler o versículo 24 e dizer, olha, Deus quer fazer você transbordar, quer que você seja transbordante, não te dizer como. Sai daqui bem animado, mas sem um caminho para seguir. Sai encorajado, mas sem saber como fazer. E eu fui nos 2 capítulos primeiros aqui buscar para mim e também para a sua vida um caminho a seguir. Então eu quero dar aqui 5 respostas de como você pode viver o transbordo de Deus. E a primeira coisa, nesses 2 capítulos de Joel, que a primeira coisa que eu e você devemos fazer é detectar o que fez o ciclo de transbordo interromper. O que aconteceu na nossa vida que aquele ciclo de bênção, aquele ciclo de família feliz, aquele ciclo de coisas legais que estavam acontecendo, parasse? O que aconteceu? Eu preciso detectar. Joel 2:23 vai revelar o seguinte: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporânea a serôdia. Aqui quando ele diz assim, fará florescer como outrora. Então Joel aqui nos informa que esse tempo difícil que Israel está vivendo não foi sempre assim. Outrora quer dizer, em uma outra época não era assim. Ou seja, Israel já tinha experimentado uma época de transbordo, de abundância. E aqui a profecia vai nos mostrar qual era a situação atual, mas Joel está dizendo assim, como outrora, como no princípio, em uma outra época. Em uma outra época não foi assim. E nós, não sei quantos anos você tem, mas talvez você já tenha estações que você vai dizer assim, poxa, teve uma época muito boa na minha vida. E Deus está dizendo assim, como numa outra época, as coisas voltarão a ser boas. Como outrora. Como outrora. Por que Ele está falando como em um outro tempo? A chuva vai ser na medida. A chuva do começo e a chuva do final vão ser chuvas no tempo certo, como em outro tempo, porque nesse tempo que Joel estava profetizando, essa não era a realidade deles. Essa não era a realidade de Israel. O que estava acontecendo? Eles tinham perdido ou tinham o ciclo de bênção interrompido. É como se você, acostumado a chegar em casa agora, talvez seja o seu hábito chegar, como foi para a rua, tomar um banho, dar aquela refrescada para dormir, mas na hora que você ligasse o chuveiro, a água não viesse. Aí você vai lá fora,
olha, o seu registro de água não foi cortado, você liga, mas a água não chega. Não chega por quê? Porque em algum lugar teve uma interrupção. Algo fez parar o fluxo normal. Israel tinha um fluxo de bênção na vida deles. E que nesse momento o fluxo tinha sido interrompido. E aqui nós vamos aprender na primeira parte desse ensinamento, é descobrir o que aconteceu. Por que é que as chuvas foram retidas? Por que agora a chuva temporã, que era a chuva que preparava a terra para a semente, não vem? Por que é que agora a chuva que preparava a semente para a colheita, o fruto para a colheita, não veio? Por que é que o ciclo parou? Por que o ciclo parou? Deuteronômio 11, 17. O tempo de seca é um tempo que é usado por Deus outras vezes para chamar a atenção de Israel. A seca não é a primeira vez, não é o primeiro momento bíblico, mas em outras vezes Deus usa a mudança climática para chamar o povo dele a atenção, para que o povo volte a entender que são dependentes de Deus. Por quê? Porque muita abundância, muita colheita pode nos levar a esquecer quem é que está provendo chuva, quem é que está provendo sol, quem é que está regulando tudo, e você começar a pensar que tudo vem de si. Então há muita prosperidade, ou a vida abundante, ela corre, nos coloca nesse perigo de esquecer que tudo vem de Deus. E aqui o povo vivia uma abundância, de repente a chuva não veio. De repente o sol começou a endurecer a terra e não vem chuva. E aí essa questão da seca é usada outras vezes em Deuteronômio 11, 17, diz assim: e a ira do Senhor se acenda contra vós e feche os céus. Fechar os céus, na Bíblia, é mostrada várias vezes que é fruto da ira de Deus contra o povo. Fechar os céus. 1 Reis 8,35, quando os céus se fecharem e não houver chuva por terem pecado contra ti. O pecado fez, na história do povo de Israel, algumas vezes Deus fechar o céu e não mandar a chuva. E em Joel é isso que está acontecendo. Israel estava vivendo uma devastação da terra. Joel 1,10. O campo está assolado e a terra triste. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Israel está vivendo uma seca terrível. 1,19, o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Israel está vivendo um ataque de pragas. O que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, e o que ficou do migrador, comeu o devorador, e o que ficou do devorador, comeu o destruidor, já 1,4. Israel está vivendo uma ausência de colheitas. O trigo e a cevada estão destruídos porque a seca do campo pereceu. 1,17, a semente apodreceu debaixo dos torrões. Sei quantos de vocês já tentou plantar numa terra dura? Você joga uma semente numa terra dura e joga uma pedra de terra por cima e espera a semente florescer. Ela não rompe, ela apodrece, porque sobre ela tem uma terra dura. E aqui está dizendo na profecia, vocês plantam, mas sobre a semente tem um torrão. E a semente apodrece. Sementes apodrecendo. Ataque de pragas. Seca terrível. Devastação da terra. Ter ciclos de transbordos interrompidos por causa de um ataque do inimigo. Aparece muitas vezes na Bíblia. Toda vez que você se levanta para uma grande colheita, existem interrupções que é um ataque de Satanás. Amém ou não amém? Na Bíblia mostra isso. Algumas vezes,
ou várias vezes Davi está avançando nas terras, aparecem inimigos claros, filisteus, moabitas. Inimigos claros. Em outros momentos, o próprio Jesus, quando ele ouve que é filho de Deus, ele é mandado para o deserto, ele enfrenta claramente uma oposição de Satanás. Em alguns momentos, o inimigo que está tentando parar os nossos ciclos de bênção são claros. Mas em Joel não tem um inimigo. Não tem assírios, não tem babilônios, não tem ferezeus, não tem filisteus, não tem. Mas o ciclo parou. Qual foi o pecado de Israel nessa época? O pecado de Israel foi distanciamento de Deus. Esfriamento espiritual. Nesse caso aqui em Joel, Satanás tirou férias. Eles mesmos provocaram o interrompimento do ciclo de transbordo. Eles mesmos, uma postura que eles adotaram de ficar longe de Deus, provocou o interrompimento das bênçãos. Porque às vezes é muito fácil. Deus, eu sei porque não está dando certo, porque o Satanás se levantou. Satanás falou, você não tem nada a ver com isso dessa vez. Você que está longe do seu Deus. Você que esfriou. É o diabo que está roubando tudo que eu faço. Deus falou, eu não estou roubando nada. O que eu faço, eu assumo. Mas isso aí é coisa sua. Você se afastou do seu Deus. Já imaginou? Você sendo aconselhado pelo diabo. Que é isso, seu diabo? Não, a culpa é sua agora. Não é sua, não, seu diabo. Não, agora a culpa é sua. Você que se afastou do seu Deus, imagina. Aqui em Joel o caso é esse. Não tem um filisteu para lutar, não tem um babilônio para lutar, tem uma postura para mudar. Tem uma postura para mudar. Tem uma postura que eles adotaram que gerou isso. Então, pastor, essa seca, essa coisa toda que está acontecendo, os animais morrendo no campo, não tem plantio, a fome, isso é Deus que fez. Deus não precisa fazer isso. Entenda uma coisa. Para o ciclo de bênção na nossa vida ser interrompido, Deus não precisa te machucar. Ele só precisa tirar a mão protetora dele sobre nós. O resto a natureza faz. Ele não vai atacar, ferir você, mas já que você não quer, ele sai de perto de você, daí você se vira sozinho. É isso que está acontecendo aqui. Deus está disciplinando o povo, dizendo mais ou menos assim, então a chuva na época certa, vocês pensavam aquela coisa de vocês, né? Então tá, faz a chuva vir. Sem mim. Faz a colheita ter sem mim, faz aí, vamos ver. E não foi, não aconteceu. Então o ciclo aqui, nesse caso, é interrompido por causa de uma postura. Então a primeira coisa, se você perceber que coisas que você já deveria ter recebido de Deus, lugares que você já poderia ter alcançado, não veio ainda, é você parar nessa noite e falar, Deus, me ajude a detectar. Me ajude a detectar aonde é, ou que postura foi, ou que decisão eu tomei, ou que tipo de caminhada que eu decidi fazer que fez com que as bênçãos e o transbordo do Senhor fossem interrompidos na minha vida. Tem que ser honesto para isso. Me mostra, eu quero detectar. A segunda coisa a fazer, uma vez que você detectar, e você vai encontrar pecado nessa história, você vai encontrar pecado, porque é pecado que nos afasta de Deus. E aí, quando você encontrar, a segunda coisa que você deve fazer para que o transbordo de Deus volte é arrepender-se do pecado. Então Joel ele tem um esforço profético para chamar o povo de volta a um arrependimento, para voltar o povo de Deus para Deus. Para que o povo de Deus continue dizendo, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Porque em algum momento, para eles sofrerem o que estão sofrendo, eles deixaram de dizer que o Senhor era Deus. E talvez adotaram a riqueza ou o mamão como Deus deles. E Joel tem um esforço profético para dizer, olha, se arrependam dessa postura.
Então, olha esses textos, 1,14. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Então Joel está dizendo, olha, para o ciclo de transbordo voltar, jejuem, reúna o país inteiro, reúna a nação toda, vamos fazer uma assembleia solene de arrependimento. Reúna todo mundo e clamem. Clamem. 2,12. De todo o livro de Joel, se você puder chegar em casa e pegar a sua Bíblia e ir lá no capítulo 2, versículo 12. Porque ele descreve toda a situação de Israel. E aí ele começa no versículo 12 dizendo assim, ainda assim, ou seja, tem uma esperança. Ainda assim, ou seja, apesar de tudo que você está vivendo, apesar de tudo que está lhe acontecendo, ainda assim, ou seja, Deus ainda dá um jeito nisso. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, o que Deus diz? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Existe arrependimento, irmãos, e existe arrependimento sincero. Tem arrependimento que é do fundo do coração. E esse arrependimento de algo que dói em nós, ele vem com choro, com pranto, com desespero. É quando a ficha cai. Eu poderia ter uma vida transbordante, mas o pecado me afastou disso. E para eu voltar ao meu ciclo de bênção, eu preciso me arrepender de todo o meu coração. E Joel está dizendo, olha a nação de Israel, arrependam-se de todo o coração. Arrependam-se com choro, com pranto. Volte o coração para Deus, versículo 13, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O povo de Israel tinha um hábito de mostrar publicamente que estava arrependido, mas Deus agora não quer isso. Não quer um fake. Não quer algo que todo mundo veja que você está arrependido. Deus quer agora um coração arrependido. Não quer um post na internet que você voltou. Ele quer um coração arrependido. Ele está dizendo assim, basta, eu não quero mais vestes rasgadas. Eu quero o coração rasgado. Rasgai o vosso coração e não as vestes. E convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Qual foi a última vez que você chorou? Por um pecado, por uma postura errada? Qual foi a última vez que doeu estar longe de Deus? Qual foi a última vez que doeu ficar uma semana sem orar, sem ler Bíblia? Quando foi a última dor que você teve? Quando foi a última dor que você teve porque você não serve a Deus como servia antes? Não está doendo? Tem que fazer doer. Joel tem esse esforço profético para dizer, convertei-vos a Deus, volte para Deus. Joel deixa claro que Deus não queria dessa vez apenas rituais externos. Deus queria coração quebrantado, não apenas gestos religiosos. Deus estava cansado de gestos religiosos. Por isso que ele fala, rasga o coração, não as vestes. Congregai, povo. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, e os que mamam, saia o noivo da recâmara e a noiva do seu aposento, ou seja, congregue todas as gerações. Joel convocou aquele culto, irmão. Os noivos que tinham o seu tempo lá, saia do quarto, saia da casa, saia a noiva, vem com as crianças, venha com os idosos, junta todas as gerações e se arrependam. Junta toda a casa e se arrependa. Congregue todas as gerações, ninguém deveria ficar de fora. Chorem os sacerdotes.
ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar e digam: poupa o teu povo, ó Senhor. Joel agora convoca os líderes a chorarem, a se arrependerem, a intercederem. Esse lugar aqui, entre o altar e o alpendre, é um lugar de intercessão. Ele está dizendo: sacerdotes, fique entre o povo e Deus. E olhe para Deus e fale assim: poupa o teu povo, Senhor. Joel está convocando o povo para um arrependimento. Porque Joel vivia no meio do povo e entendeu espiritualmente que aquela seca, que aquela fome, que os animais mortos no campo, que as eiras vazias, os lagares vazios, era algo espiritual. Era algo espiritual. E Joel não diz assim: plantem diferente, plantem em outra época. Não. Procurem um especialista. Joel não faz isso. Ele diz assim: arrependam-se. 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 Às vezes nós estamos procurando saídas em profissionais, em pessoas mais sábias, e tudo que Deus quer de nós para voltar a nos fazer crescer, muitas vezes é um arrependimento. Nós estamos procurando lugares, procurando pessoas, procurando na internet cursos, e tudo que Deus quer de você muitas vezes é: arrependa-se. Converta o vosso coração. Converta o vosso coração. Converta o vosso coração. E o ciclo de transbordo volta na sua vida. O ciclo de transbordo volta. Então a segunda coisa que eu aprendo lendo Joel 1 e 2 é que precisa ter arrependimento profundo para que o ciclo de transbordo retorne. Depois de detectar o porquê do interrompimento, depois de um arrependimento profundo, a terceira coisa a fazer é gerar expectativa na restauração. Precisamos nos arrepender, mas gerar expectativa de que o amanhã vai ser melhor que hoje. Uma vez arrependidos, uma vez abandonando a postura, nós não vamos ficar reféns, culpados o resto da vida, não. Tem que ter uma geração de expectativa na restauração, porque é isso que Deus diz aqui, por meio de Joel. E o Senhor, zelando pela sua terra, se compadeceu do seu povo. E o Senhor respondeu e disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o azeite, e deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Observe aqui que Deus ouviu o arrependimento. E Deus então promete, e o que Deus promete cumpre, amém ou não amém? Restauração da provisão alimentar. Quando Ele diz: eis que vos envio o trigo. Provisão alimentar. Provisão da alegria. E o mosto e o azeite. O vinho novo e o azeite. Restauro para você a alegria. E a terceira restauração nesse texto é a restauração da dignidade nacional. Porque o fato deles estarem com a terra sem cultivo, com os animais magros, morrendo pelo campo, a fome, a seca, aquilo mexeu com a dignidade daquele povo. E eu entendo isso. Quem de nós, quando precisamos, em alguma época da vida, buscamos ajuda, mas buscar ajuda nos provoca vergonha? Opróbrio quer dizer vergonha. Quem de nós, isso já aconteceu comigo, que em algum momento precisa pedir para um parente um dinheiro emprestado, não faz isso com vergonha? Porque mexe na dignidade. Quem de nós talvez um dia precisou de uma cesta básica e procurou, mas procurou com vergonha, porque ela não queria precisar daquilo. Aqui o povo de Israel tinha sido mexido na provisão alimentar, na provisão emocional e na dignidade.
Eles eram envergonhados. A situação de miséria deles provocava neles vergonha. E Deus está dizendo, eu ouvi o arrependimento de vocês, eu estou restaurando a dignidade de vocês, e vocês nunca mais passarão vergonha. Restauração da dignidade. Observe vocês, irmãos, que nós estamos diante de um texto bíblico profético, e a palavra de Deus é viva e eficaz para o povo de Israel, é viva e eficaz na sua e na minha vida, amém ou não amém? Então Deus está dizendo para nós, eu tenho restauração de provisão, eu tenho restauração de alegria, eu tenho restauração de dignidade para você, para a sua casa. Deus está dizendo. E Deus fez, Ele afastou do povo de Israel a destruição. Joel 2:20. Mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Sabe o que é o exército do norte? Quando descreve lá os gafanhotos, Joel descreve que os gafanhotos trabalham como um exército. Eles vinham da região norte, pelo deserto. E Deus está dizendo assim, sabe aquelas pragas? Eu removerei. Eu removerei o exército do norte. Eu não sei o que está te afligindo, mas se Deus ver arrependimento sincero no seu coração hoje, Deus está dizendo assim, eu vou remover da sua vida. Eu estou removendo e lançando numa terra seca e estéril. Eu estou removendo. Então Deus promete remover a destruição. A terra, a promessa de Deus é que a terra voltaria a produzir. Não temas, ó terra. Regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Lembra da terra que estava triste? Deus está dizendo assim, se alegre, terra. Se alegre, terra. Não tem mais animais do campo. Lembra dos animais tristes? Tenham medo mais não, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque a árvore dará o seu fruto, e a figueira e a vide darão a sua força. Deus restaura as chuvas. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará, agora sim, em justa medida. Nem muita chuva, nem pouca chuva. Em justa medida, a chuva temporã. A chuva temporã é a chuva que preparava a terra para a semente ser lançada. Fará descer a chuva no primeiro mês. A temporã e a serôdia. A serôdia, a chuva que amadurecia o fruto para a colheita. Deus está dizendo, lembra? Outrora como era? A chuva era na época certa, era plantada. Na época certa vinha uma chuva para amadurecer o fruto e vocês faziam belas colheitas. Esse tempo está voltando na sua vida. Restaurarei as chuvas. Restaurarei a terra, removerei as pragas. Então Deus aqui está dizendo para o povo, um ciclo de transbordo está voltando para a nossa vida. Um ciclo de transbordo. E ainda tem uma outra promessa que ele faz aqui. Deus promete restaurar os anos perdidos. O que nós ouvimos aí dos sábios da internet? Tudo que não se recupera é o quê? O tempo. Deus está dizendo assim, eu faço recuperar o tempo. Os anos que foram perdidos, eu vou restituir. Ele está dizendo assim, nesse ano vocês vão colher tanto, que tudo que foi perdido em 10 anos será refeito agora. Porque Deus promete recuperar os anos que foram perdidos. Aquele que foi roubado por uma postura errada nossa. Se Deus ver em nós arrependimento, Ele faz o fluxo de transbordo voltar, de sorte que até os anos que perdemos sejam recuperados, restaurados. Esse texto, estudando ele, foi consolo para mim, porque eu converti com 21 anos e eu sempre dizia assim, quanto tempo eu joguei fora? E Deus está dizendo assim, eu já recuperei todos esses anos na sua vida. Eu já recuperei, eu recupero o tempo. Os coaches dizem que o tempo não é recuperado, mas Deus diz que Ele recupera os anos perdidos.
Deus recupera os anos que foram perdidos. Deus recupera, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo devorador e pelo destruidor. Quarta coisa, como você pode viver o transbordo de Deus? Já vimos que tem que detectar, tem que se arrepender e tem que crer na restituição de Deus. A quarta coisa é que eu e você precisamos tomar posse não só da restituição, mas da abundância. O texto base, versículo 24, diz que a eira do trigo será cheia. Mas quando ele fala dos tonéis do vinho, diz que eles transbordarão. Então tem uma promessa de restituição, mas também tem uma promessa de abundância, mais do que restituir. No seguro, se você perde um carro, você paga o seguro vai restituir o seu carro. Isso aqui é a eira do trigo cheia. Mas Deus não fica só em restituição. Ele coloca transbordo. Então ele está dizendo assim, você perdeu um carro, se você está seguro em mim, você não recupera só um carro, você recupera outros 10 outros carros. A eira é cheia, mas os tonéis transbordam. Deus tem promessa de restituir o que você perdeu, mas tem promessa de fazer ainda melhor do que tudo que você perdeu. Então a sua oração pode mudar a partir de agora. Às vezes você olha dizendo assim, Deus, eu queria voltar a ser aquele homem de oração que eu era. Você tem que orar assim, eu quero voltar a ser melhor do que aquele homem de oração que eu era. Eu tenho saudade de uma época que eu vivi contigo. Eu queria voltar para aquela época. Você pode dizer assim, não, eu quero voltar para uma época que eu nunca vivi. Ainda mais apaixonado, ainda mais doido por ti, ainda mais louco pela tua presença. Não quero só chegar onde eu já fui, eu quero transbordo disso. Deus está olhando para você, você está pedindo errado, eu sou de Deus transbordado também. Pessoas que um dia serviram a Deus e falaram assim, Deus, um dia eu queria voltar para aquele estágio que eu era. Você tem que orar diferente. Deus, eu estou pronto para viver muito mais do que eu já fui um dia. Por que eu estou falando sobre isso? Porque às vezes você se afastou de Deus, hoje o seu maior sonho é só voltar para a casa de Deus. Eu quero dizer que você pode voltar para a casa de Deus, servir a Deus de todo o coração e como você nunca serviu, ser apaixonado, ser alguém de dentro da mesa de Deus. Mais do que era antes. Mais do que era antes. Muito mais do que era antes. Então tome posse da abundância prometida e preparada por Deus. Joel 2:24. E as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Não é só recuperação, mas transbordamento. O povo voltaria a viver em abundância. Joel 2:26. E comereis. Olha, eles estão voltando de uma crise. Se Deus disser assim, comereis o suficiente, já seria muito bom, né? Vocês estão numa seca danada, então eu vou abençoar vocês e vocês vão comer o suficiente. Está ótimo, mas Deus deu mais. E comereis abundantemente, e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus. Ou seja, a época de fome daria lugar a uma época de satisfação e louvor a Deus. O tempo da fome acabou e foi substituído por um tempo de abundância e louvor a Deus. Quinta coisa, como você pode ver o transbordo de Deus? Entendendo os principais motivos de tanta abundância. Ser alguém transbordante tem um interesse de Deus nisso. Fazer você alguém transbordante não é só para você ficar feliz, não. Deus tem interesse em te fazer transbordar. Quando você pedir grandes coisas a Deus, saiba que Deus tem interesse em te dar e tem interesses dele. Vou te mostrar 3. O primeiro interesse de Deus em fazer de nós pessoas transbordantes é revelar para o mundo que na nossa abundância Deus está conosco. Veja bem, Israel, uma terra seca, um povo pobre, miserável, perecendo fome, animais
Sabe aquele quadro horrível? O povo das outras terras passavam e sabiam, Deus não está com eles. Eles foram abandonados por Deus. Eles fizeram algum troço aí que Deus deixou, porque o Deus deles não deixa desse jeito aí. Aí o povo volta a transbordar. Volta a ter tonéis lotados, transbordando. Volta a ter trigo para vender, para ter alimento. Aí os mesmos povos que passavam e zombavam, começam a passar, olhar e dizer, o Senhor está no meio deles. O Senhor está no meio deles. E é interesse de Deus te fazer transbordante. Ele diz aqui, ó, já o 2:27, e sabereis que eu estou no meio de Israel. Por quê? Porque estão transbordando. E sabereis que eu estou no meio do povo de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Então, ser transbordante revela que Deus está conosco. Ser transbordante também revela que Deus está dentro de nós. Já o 2:28 diz assim, e há de ser que depois de quê? O que o derramado do Espírito Santo está depois? Depois de quê? Depois de restaurar provisão, depois de restaurar alegria, depois de restaurar dignidade. E há de ser que depois que Deus já restaurou sua dignidade, já é o provedor da sua vida, já é o provedor das suas emoções, das suas alegrias. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, o interesse de Deus em te fazer alguém próspero, alguém que transborde, é que todo mundo saberá que dentro de você tem um Deus poderoso. Que você é a habitação do Espírito Santo. Terceira coisa que revela é que Deus tem interesse em te fazer transbordante, para que a presença dele seja vista em você, para que a presença dele seja vista dentro de você e que a presença dele seja vista na sua casa. Aí ele promete o quê? Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visão. Então, um dos sinais de que a restauração de Deus e o transbordo de Deus está na sua vida, não vai ser visto somente na sua conta bancária, mas na sua casa. Nos seus filhos. Seus filhos e vossas filhas profetizarão. O transbordo de Deus tem a ver com uma transformação na nossa casa. E Deus está dizendo, você vai ter filho e filha que serão profetas, amém ou não amém? Você vai ter dentro de casa velhos sonhadores, não reclamões. Velhos que dizem, essa igreja está linda, esse povo vai para frente. E jovens visionários, no caso, jovem sou eu, né? Amém? 50 aí tudo me ajuda, né, irmão? Então nós temos na nossa casa filhos profetas. Nós temos velhos sonhadores. E temos jovens missionários. É assim na minha casa, vai ser na sua casa também. Se não é ainda, espera, aguarda, confie, continue orando, continue buscando, porque o mínimo que Deus quer na sua vida é que seus filhos sejam profetas. Que os velhos da sua casa sejam sonhadores e que os jovens sejam missionários. Olha só, irmãos, o interesse de Deus. Deus tem interesse que você vá bem. Deus tem interesse que você vai bem, porque se você indo bem, você revela que Ele está com você, que Ele está dentro de você, que a sua casa é diferente das outras casas. Então nós podemos desejar, esperar o transbordo de Deus em nós. Deus é o maior interessado em fazer de você alguém abundante. Salomão pediu a Deus o quê? Sabedoria. Deus fez a questão de dar para ele também o quê? Riqueza. Sabe por quê? Porque
Ele queria que todos os outros reinos olhassem para o reino de Salomão e dissessem: esse cara é próspero porque Deus está com ele. Vou falar mais sobre isso, que Deus é o maior interessado em nos fazer transbordar no próximo culto, domingo que vem. Amém?